Salve Deus, turma! Todo mundo bem nesse sábado? Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Relaxados? Me contem! O que vocês fizeram no dia de hoje? Salve Deus! Ah, eu tô bem, Aninha. Só molinha do dia assim, sabe? Folga. Que bom! Hoje a nossa querida Bárbara, que é uma terapeuta também, vai me entrevistar, digamos assim. Vai trazer perguntas que muitos de vocês fizeram na caixinha dela para hoje. E eu estou aqui. Bárbara, tá aí, filha? Olá, Aí está ela. boa noite. Boa noite. Tá boa, querida? Tudo bem e você? Tudo bem, tudo galacticamente bem. Que bom. Deixa eu te perguntar, para apresentar você pro pessoal. Quem é Bárbara? O que a Bárbara faz hoje? Ai, por onde começar? Bárbara é uma expressão pleiadiana, Ah, guardiã do bril, e aqui na Terra expressando essa energia de cura. Então, hoje atuo como terapeuta integrativa, trazendo as tecnologias das estrelas para a Terra, para quem chega até mim, para auxiliar. Atendo com registros akáshicos, sou parceira, né? Tenho um relacionamento, sou filha, e passando aí por essa experiência, né? Nessa que vida. bonitinho, que fofa. Então vamos lá. Você passou a semana. Você coletou as perguntas, Bárbara, Sim, na semana ou foi? Como é que foi? Conseguiu pegar algumas perguntas para a gente responder? sim, aham. Tenho aqui Tá algumas me já. ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo eu e ela bem? Eu tô ouvindo bem. Tá. Então vamos lá. Vamos Manda ver. começar, então. Bom, eu vou para um lado, né? Que me é curioso, mas acredito que também seja curiosidade de outras pessoas. Uhum, Quando o Projeto Terra começou, né, a gente já tem uma noção disso, né, da história de Ashtar, uhum. mas quem foram os principais seres responsáveis pela inconsciência humana, por perdurar essa inconsciência por tanto tempo aqui na Terra? O próprio ser humano. Mas vamos lá. Vou tentar, como diz o ditado, destrinchar um pouquinho. A, a ganância por poder, né? Que naturalmente já existe nas baixas dimensões, né? Acabou que foi, foi sendo muito enraizada dentro dos seres aqui na Terra, né? E isso deu brecha para forças não positivas do exterior do planeta
adentrarem aqui e se aproveitarem disso. Então, existe aquela coisa que a gente já ouviu falar tantas vezes de livre-arbítrio, né? Então, nenhum ser veio para a Terra sem ser convidado, tá? Seja positivo ou negativo. Todos eles precisam de um convite para virem para cá. Então, é por isso que a federação, por isso que o comando ainda não entrou aqui 100%, porque a gente está aguardando uma massa, né, que de certa forma já foi previamente alcançada, mas uma massa energética que seria o sim para as frotas positivas, né? A gente tem os exemplos mais recentes agora, dos anos 50 por ali, quando começaram aquelas abduções bem negativas nos Estados Unidos, né? E que o próprio governo americano autorizou aquelas abduções, né, por parte dos Greys, por parte de reptilianos, por parte né, desse pessoal de vibração negativa, não generalizando, por parte de Greys do lado negativo, reptilianos do lado negativo, porque existem os positivos também, autorizando o acesso ao espaço aéreo e a captura de alguns civis em troca da tecnologia deles. Ou seja, eles ofereceram, deram uma oferta ali, ó. Vocês deixam a gente pegar teu povo aí, a gente vai te dar tecnologia para vocês trabalharem na reversão, enfim. Ah, tá. Beleza, pode pegar aí e dar aqui a tecnologia. Que é isso? Ganância, né? Então, Sim. você deu a abertura para esses seres entrarem. Então, não tem como algum deles virem para a Terra e fazerem o que fizeram sem o livre-arbítrio e o aval da pessoa, né? Então, quando eu digo que a responsabilidade é nossa, é porque é nossa de fato, né? O teu estado de consciência, o teu estado de vibração é que vai manter, né, ou não, essas presenças não positivas perto de você. Basicamente é isso. Uhum. A Solzinha tá falando que tá sem som. Vamos perguntar se tá Mas todo aqui mundo ouvindo. tá todo mundo ouvindo a gente ou só é ela? Se for só ela, é alguma coisa no computador dela. Tá todo mundo ouvindo, eu e a Bárbara? Vou esperar o pessoal responder. O som tá normal. Tá normal. Beleza. Tá Bom, perfeito o som, ótimo. então Então vamos vamos lá, para a seguindo. próxima. E como, então, depois dessa vinda desses seres para cá, que eles continuaram manipulando? Porque a partir daí existia, né, essa abertura do ser humano, então, para que Uhum. esses seres influenciassem de alguma forma nas escolhas, né? E Sim, como é que isso continuou acontecendo, né? Como que que estratégias eles usaram para continuar manipulando o ser humano? tá. Porque assim, um dos principais fins deles é o quê? É energia, certo? Eles se alimentam de energia negativa. Ponto. Eles precisam dessa energia para eles se manterem, né? E aí eles colocam os seres humanos uns contra os outros, né? Eles incitam a guerra, eles incitam o caos para que aquelas energias se gerem e eles se alimentem. Então, sempre, de alguma forma, mais no passado, as guerras do passado, Primeira Guerra, Segunda Guerra, ali foi um grande alimento para eles, né? Também resultado da grande queda energética que foi ali na Atlântida, quando houve outras infiltrações não positivas ali por ganância de poder. E eles entraram, né, a partir dessas aberturas humanas ali e começaram a influenciar para que mais guerra, né, mais energia, mais poder para eles. É mais ou menos também o que aconteceu com Jesus, por exemplo, naquela famosa tentação do deserto. Né? Jesus foi tentado ali. Olha, se você se ajoelhar perante mim, eu te dou todos os poderes do mundo, né? Etc. Aí Jesus disse não, mas só que a maioria dos humanos diz sim, né? Então, olha, se você transformar
prove que você é filho de Deus, transforme essa pedra aqui em pão, não sei o quê. Você tá tudo, testou ele de tudo quanto é jeito. Só que a maioria dos humanos caíam, né, nessas armadilhas por poder. E ainda é por poder até hoje. Né? Ainda é por poder até hoje. Então, é o meio que eles têm. Eles te dão, né, alguma sensação de poder, de soberania sobre os outros, porque as raças negativas nos veem de fato como inferiores, né? E eles acabam influenciando a gente para que a gente também comece a ver outros como inferiores. Enfim, vira um caos, porque isso gera a energia que os alimenta. E no fim das contas, o humano está sendo só um fantoche, né? Alimentador deles. Mas isso está mudando agora, tá? Isso está mudando agora e eles não estão tendo mais tanto acesso como já tiveram. E isso é resultado do aumento da consciência planetária, graças a Deus. Não vai ter mais terceira guerra mundial, por quê? Porque a humanidade alcançou um certo nível de vibração, né? E que não é mais possível isso. E quando a gente conversou, você disse que alguns desses seres, eles têm uma atuação no físico e no etérico ao mesmo tempo, Sim. né? É como se eles estivessem encarnados e desencarnados ao mesmo tempo. Como que funciona, né? Essa atuação dupla, assim, né? Como que é esse jeito também, né? De agir dentro dessa forma de atuação no físico e no etérico. Como é que isso Tá. funciona? Muitos deles não positivos, eles se aproximam de um, como é que a gente fala? Receptáculo, não é receptáculo, hospedeiro, né? De alguém que geralmente pertence à linhagem galáctica deles, se aproximam de alguém e começa a ver, às vezes, o processo de troca de alma, um alquim não positivo. Entende? Isso acontece muito com esse pessoal negativo aí. Então, isso aconteceu com muitos líderes da nossa história. A Rainha Elizabeth, que saiu do corpo recentemente, né? Uma reptiliana. A George Bush pai, George Bush filho, né? A Henry Kissinger, o Benjamin Netanyahu, aquele lá de Israel. Então, são pessoas que são fantoches, em alguns casos, em outros casos estão ali só com aquele corpo que as pessoas já conhecem, porque a alma real ali já foi. Né? Já está sendo ocupado ali por uma outra entidade. Então, geralmente isso acontece, essas trocas, né, não positivas, acontecem a longo prazo. Né? Eles vão preparando aquela pessoa ali, porque assim, esse lado negativo, eles só querem encarnar em linhagens que eles consideram puras também. Né? Então, existe isso também. Eles só querem descer no corpo ali de linhagens que eles consideram puras, etc, etc. Então, eles já ficam ali, desde que a criança nasce, eles já ficam no pé ali. Mas isso também não está mais acontecendo porque a gente já alcançou um marcador muito elevado. A gente já alcançou uma faixa que isso não vai mais acontecer. A gente já está no outro esquema, já é outra vibração. Né? Agora já é o contato maior com as forças positivas. Até porque as frotas negativas não têm mais acesso à Terra. Ou seja, de fora não entra mais e quem está aqui dentro tentando se esconder não sai. Então, a gente está, de fato, numa quarentena intensiva agora, onde o Comando Astar está supervisionando todos os portais da Terra. Então, não sai ninguém, não entra ninguém. Estou falando isso com propriedade porque eu vi isso do outro lado. Tá? O Comando Astar está muito ativo nesse sentido. Então, ninguém entra de forma não positiva aqui na Terra, também ninguém sai. Tá? A gente está fechando todas as saídas, todos os portais estão
sobre uma guarda assim inviolável. Então agora é só esperar, de fato, o tempo para que quem está aqui não positivamente se entregue, né? E ou seja capturado por uma tecnologia pleiadiana que a gente chama de Stardust, tá? Que é um pó galáctico que congela, paralisa essas entidades, esses seres não positivos. Paralisa não de uma forma agressiva, simplesmente esse pó ele entra na biologia barra etérico, no campo etérico daquele ser e ele fica congelado, só mexe os olhos, não faz mais nada. Tá? Então vai chegar um momento que isso vai ser ativado pelos pleiadianos e não tem mais para onde discorrer. E isso tem um tempo para acontecer? Você disse que falta muito tempo para acontecer ou não? Eles já dizem algum período de tempo, 1 ano, 6 meses, 4 Não, anos, um ciclo. pouquinho, assim, um pouquinho mais para frente, mas muitos de nós vamos ver isso ainda, tá? Na verdade, em alguns casos isso já está acontecendo a nível etérico, né? Porque tá acontecendo assim, tá tendo o vasculhar pelo comando Astar das 3 órbitas da Terra, baixa, média e alta, tá? Onde existem ainda algumas naves ali meio escondidas, não positivas. Então, o comando está fazendo a varredura dessas 3 órbitas, né? Também o comando está fazendo a varredura na parte intraterra, nas cavernas e ambientes ali onde eles podem se esconder. Isso falando a nível físico, tá? Nível etérico, né? Os umbrais, as zonas mais densas da Terra, onde se encontram almas que estão perdidas, entidades demônios, esse tipo de coisa também estão sendo limpas e purificadas, né? E a terceira fase disso é a superfície do planeta, né? Então a gente está indo degrau por degrau. Sim. A gente está indo com calma, até porque também a gente não pode acelerar muito esse processo por conta ainda do nível de consciência de algumas pessoas na Terra, né? Ainda também, infelizmente, dentro de grupos de trabalhadores da luz, que ainda tem trabalhadores da luz que estão ali, mas ainda estão sofrendo alguma influência não positiva. Né? Então, todo esse campo, assim, ele tem que estar... É um jogo de xadrez, de fato. Tá? A gente não pode adentrar com tudo assim, porque isso prejudicaria não só o plano como um todo, né? Como a física dessa realidade aqui tridimensional, né? Desse plano físico. Porque a aproximação deles, a ação deles, assim, direta, do comando, da gente do comando, isso vai mexer, vai abalar um pouquinho a estrutura física. Então, isso tem que ser com muita calma, com muita cautela. E é o que está acontecendo de fato. E como nós, trabalhadores da luz, temos, né, a possibilidade, enfim, estamos em contato com isso e a gente pode auxiliar de uma forma responsável e consciente para ajudar nesse processo, né, que está acontecendo. Bom, essa pergunta é boa e eu sempre gosto de enfatizar muito sobre ela sempre que eu posso. Começa por você. Se você arruma a sua cama, já é uma grande ajuda, né? Se você levanta, se você se cuida, se você arruma a sua cama. Claro que estou brincando um pouco no sentido de arrumar a cama, mas também é verdade, né? Se você cuida de você, se você se abstém, né, de estar se conectando com coisas não positivas, se você se abstém de estar no meio de situações negativas, de conflito, de confusão na internet ou fora da internet, se você se cuida física, emocional e espiritualmente, você já está ajudando. Né? Por quê? Porque quando você faz isso, naturalmente você amplia a tua luz e a tua capacidade de recepcionar essas forças que estão sendo enviadas para a Terra. Então, você se torna um canal, uma antena mais competente, né, para recepcionar essa energia, porque você recebe ela na vertical e a partir do teu plexo solar
você horizontaliza ela. Se você está bem física, emocional, espiritualmente, isso é potencialmente expandido, né? Isso acaba expandindo mais. Então, começa por aí. Começa com esse seu autocuidado. É aí que vai começar a fazer uma grande diferença de fato em todo esse trabalho. Você quer colaborar? Faz isso. Você vai perceber que vai fazer uma diferença assim gigantesca. Sempre, né? Pela gente. Vamos para a próxima. Essa foi a Kessia que mandou. Como serão as crianças do futuro, daqui a algumas décadas? E eu complemento, que já está acontecendo hoje, né? Então, fala de hoje também. Acho que travou. Ah, tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá. Na verdade, as crianças de hoje, né, já são essas crianças futuro, né? Porque elas já estão com um campo bem diferenciado, né? Elas já estão com a energia bem diferenciada. Então, elas, as crianças de hoje, vão ser a base, né, estrutural da mudança da sociedade como um todo, né, da mudança do planeta como um todo. Então, a gente tem 3 áreas onde o ajuste vai precisar ser mais intenso, né? A gente tem a política, a gente tem a ciência e a gente tem a religião. E vamos botar mais um aí no meio. A gente tem as indústrias, especialmente a farmacêutica, né? Então a gente tem essas áreas aí que são, digamos assim, as áreas dominantes ainda extremamente negativamente no mundo. Então as crianças de hoje, elas vão começar, né, à medida que forem crescendo, a se infiltrar nesses meios para que as mudanças comecem de forma mais efetiva aí. O que a gente está passando agora no Brasil e no mundo, né, de um modo geral, energeticamente falando, a gente está passando por uma limpeza global, por mais que possa não parecer, né? Os meios de distração estão ficando cada vez mais obsoletos, né? As pessoas não se entretêm mais como antes, né? Uma das coisas que eu observo, por exemplo, a gente está no meio de uma Copa do Mundo, né? Um evento que eu lembro que antes, décadas atrás, era uma coisa que, assim, e eu não vejo mais isso hoje dessa forma, né? Eu não vejo mais um evento assim tão como eu já vi antes. Então isso vai estar diminuindo, né? Então, basicamente é isso. As crianças de hoje que já vêm com uma nova estrutura, com uma nova energia, né? Com a nova química, inclusive, no corpo também, né? Uma nova bioquímica ali, vão ser a base para essa mudança, né? Estrutural em todo o planeta. E, por sua vez, os filhos delas vão dar continuidade e assim por diante. E nós vamos voltar, né? Essa não é a nossa última encarnação aqui na Terra. Não poderia ser. Por mais que tenha gente que, eu não aguento mais viver na Terra. Se você ainda está nessa energia, então você está na energia de fuga. Mas eu não aguento mais, né? Para de reclamar. Para de lamentar. Você veio, você é um missionário. Você tem que fazer aqui, você tem que sustentar uma luz aqui. E você vai voltar porque você prometeu. Pode ficar chateada comigo, não me importa, tô nem aí. Mas você vai voltar porque você prometeu, né? Você jurou que só sairia da Terra quando a Terra alcançasse a 7ª dimensão. Então, bora trabalhar. A gente vai voltar porque tem muito chão pela frente ainda. Muito chão pela frente em se falando linearmente, porque, né, do olhar cósmico é isso aqui. Rápido. Tem um complemento dessa pergunta aqui que é interessante. Sim. O
A Gabriela perguntou: e a educação dessas crianças, novas escolas? Acredito que seja muito da condução, né? Como conduzir essas crianças nesse que vêm com essa nova energia nesse mundo? Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como conduzir as crianças ainda nesse meio estudantil atual, é isso? Isso. Ou se terão novas Naturalmente. escolas, acredito, ela Sim, perguntou. sim. A princípio vão ter novas escolas também, né? Novas formas de ensino e, claro, o ensino não vai mais estar baseado em tudo aquilo que a gente ficou, né, ali, porque as formas de ensino hoje ainda, né, são muito encaixotadas ali, né? Os novos ensinos vão estar relacionados à vida extra-terra. Haverá um aumento, né, da física quântica, da inserção sobre física quântica, sobre vidas extrafísicas, né, sobre os outros planos. Vai ter um aumento também e atuações diretas de seres estelares que vão também colaborar dando aulas. Então, vai ser uma coisa meio diferente. E a maioria dessas aulas novas, né, dessa nova forma de ensino, as crianças não vão ter mais que ir para uma escola. Isso vai ser meio que ar livre, né? E vai ser uma coisa mais quântica, mais leve, mais fluídica. Em se tratando de agora, que ainda, né, as crianças estão indo para o colégio, para a faculdade, etc. O que também, apesar de haver ainda muito ensinamento fechado dentro de caixas, ainda assim as auxiliam, porque todo o ensinamento, de certa forma, ali, o que é passado pelos professores, se a gente olhar positivamente, tem a dedicação dos professores, né? O amor dos professores para entregar, a maioria, claro, tem alguns que não são tão assim, né, como eu estou falando, mas tem muitos professores com muito amor, que estão ali, que amam ensinar, que amam trazer o conhecimento que eles sabem, passar ali para os seus alunos, etc. Ainda que seja, né, em se tratando de macro, um ensinamento muito micro, isso está exercitando o teu cérebro, né? Isso vai fazer com que, naturalmente, as crianças comecem a trazer mais questionamentos, elas vão começar a encurralar esses professores com perguntas que eles não vão saber responder e que naturalmente vai forçá-los a irem também atrás daquelas respostas. Então, acaba que nada se perde, né? Então, o importante agora, tem uma presença aqui do meu lado que eu não identifiquei quem é ainda, mas que está falando, o importante agora é viver um dia de cada vez com amorosidade. É viver um dia de cada... É a mestra Rovena, ela acabou de falar. É viver cada dia com muita amorosidade, com muita ternura. E lembrar desse ensinamento básico de amor, diplomacia, compaixão, autocuidado, porque naturalmente você vai ser puxado, né? Você vai ser conduzido para você experimentar coisas cada vez melhores. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, na verdade são duas. Uma que a Kessia também mandou e uma que veio aqui no chat da Dila, acho que é isso. A nova tecnologia baseada nos cristais. Você poderia falar sobre? E aí aqui no chat veio a pergunta, que se você pudesse falar sobre o novo chakra cardíaco de diamante de 144 faces. Se todos nós já estamos ativando ele. Acredito que estejam interligadas, né, as perguntas. Sobre a pergunta 1, né, sobre a primeira pergunta. São câmaras, né, basicamente para realinhar os seus corpos energéticos, né? Por quê? Todos nós aqui na Terra, a gente vem com um passado estelar galáctico muito traumático, né? A gente esteve envolvido em muitas guerras galácticas. E muitas dessas guerras galácticas
houveram muitas explosões atômicas nucleares. E essas explosões atômicas nucleares, elas fragmentam a alma. Literalmente, elas esfarelam a alma. Por isso que é tão perigoso, né, a energia atômica nas mãos de pessoas desequilibradas, porque elas não afetam só o físico, elas também desintegram e detonam e fragmentam e prejudicam outros espaços dimensionais. Então, hoje, essas câmaras, né, de cristal, etc., que estão começando a chegar na Terra, inclusive as duas câmaras que eu tenho, né, 21 dias e 6 meses do Eumória, são câmaras cristalinas, né? São câmaras de cristal. Ainda que não estejam, digamos, materializadas da forma que você acharia que teria que ser, mas ela já é a mesma força, né? É uma câmara de calibração cristalina. Qualquer dúvida, eu deixei aqui o WhatsApp da Taninha aqui para quem quiser perguntar. Então, essas câmaras têm como função reharmonizar nossos corpos, né? Trazer essa calibração geral de tudo. Porque, eu tô aqui, eu sou a Bárbara, eu tô viva, eu tô inteira, tá? Não, tem um pedaço da Bárbara, sabe Deus onde nesse universo, né? De alguma explosão que aconteceu, aí tem um fragmento dela por aí. Então, o trabalho é reharmonizar, né? Isso falando de forma quântica. Falando de forma física, desintoxicar o corpo, né? Desse monte de toxina que os alimentos trazem, os venenos, o ar, né? A água e por aí vai, né? Desintoxicar o corpo físico. Porque, na verdade, era pra gente viver uns 200 anos nesse corpo. De fato. Nossa. A gente não vive 200 anos, a gente não vive 500 anos, acho que como Matusalém, acho que foi 500 anos, se eu não me engano, o bíblico lá, porque, né, tem todo um desequilíbrio físico, etérico, espiritual, tem toda uma questão ancestral, energética ancestral, né, que desarmoniza tudo, que desequilibra tudo. Então, a gente está entrando nessa harmonia agora. A gente está se harmonizando agora, tá? E, naturalmente, porque essa é uma, entre aspas, corrida, né? É uma corrida onde cada um está no seu tempo, né? Não é uma corrida onde a Bárbara está igualzinha ali com a Neva, igualzinha com a Sol, igualzinha com a Cássia. Não, cada um de nós está no nosso tempo ali, né? Sim. Cada um de nós está no nosso passo, o passo que a gente suporta, o passo que a gente aguenta. Aí a gente entra sobre a questão do coração, das 144 passos. Para alguns, isso já está sendo ativado. Para outros, ainda não. Né? E o que isso vai desencadear? A tua conexão direta com a fonte primordial, em especial com a deusa mãe. É uma ativação para você se conectar com a deusa primordial mãe. Cada um no seu tempo. Alguns já estão iniciando essa ativação, outros só daqui a uns anos, outros já estão bem avançados, outros medianos. Depende de que passo você está. Porque aqui na Terra existe uma variedade muito grande, né, de seres, de níveis de consciência. Tem gente que está no A, tem gente que está no B, tem gente que está lá no Z. Então, tá assim. E a gente tem que entender, né? E fazer a nossa parte. Parar de se preocupar tanto com a vida do outro. Porque o que tem de gente que se preocupa com a vida do outro... Isso seria também um ancoramento do nosso eu superior? Sim. Isso também vai trazer uma abertura para uma conexão, uma fusão maior do teu eu superior. Porque, na verdade, o que está acontecendo? A gente está indo em direção dele. Né? A ideia é essa reconexão. Né? É o nosso fundir com essas outras partes nossas. Então, é isso que está acontecendo. Ficou claro? Para mim, sim. Vamos ver aqui. Veio no chat também. Como funciona o processo de abertura do terceiro olho?
como funciona o processo de abertura de terceiro olho. Estou ensinando isso no curso de mediunidade. Bem bom, façam. É. Aqui, outra pessoa perguntou se era só a rainha mãe e o resto da família real. A rainha mãe, o rei também. Tá? Na verdade, o rei atual, mas não é a família real toda não, tá? Por exemplo, a princesa Diana foi assassinada porque ela sabia da coisa. E por falar nisso, a princesa Diana está encarnada na Austrália. Olha já, só. já faz tempo. Prince Harry também tá aí para provar. Austrália ou Canadá? Tô na dúvida, mas eu postei isso já no blog, no site. Deixa eu ver aqui. Esse eu recebi na caixinha também. Quero saber mais sobre a prosperidade e abundância, seguindo a nossa missão. Prosperidade e abundância. Certamente a pessoa quer saber, talvez, como alcançar isso, né? Mais rapidamente. Bom, gente, a gente não pode esquecer que, em se tratando de abundância, a gente está falando não só de recursos financeiros, a gente está falando de tudo. Você pode ser abundante financeiramente, você pode ser abundante de saúde, você pode ser abundante de inteligência, você pode ser abundante de beleza, você pode ser abundante de bons amigos, você pode, enfim, N coisas, né? Agora, em se tratando de abundância financeira, a energia financeira e também, né, a abundância de um modo geral, para englobar tudo, é resultado de como você está por dentro, né? Para você atrair abundância para a sua vida, seja financeira ou todo esse leque que eu falei, se você não for grato pelo que você já tem hoje, pode esquecer. Tá? Você não vai sair, você vai ficar patinando. Então, começa você sendo grato com o que você tem hoje. Seja o que for. Grato pelo... Ah, mas eu não tenho nada, Neva. Mas peraí. Esse nada que você não tem é o quê? O que você acha aqui? Então, porque isso é relativo, né? Esse nada seria o quê? Ah, não tenho nada, você está falando no sentido material? Você está falando no sentido de relacionamento? Você está falando no sentido do quê? De beleza? De inteligência? De que você está falando? Ah, não tenho nada. Ou nada de nada mesmo. Mas você tem seu corpo, cara. Você tem seu corpo. É o avatar que te ajuda a viver nesse mundo aqui para que você tenha as experiências que você precisa ter. Então, como é que você tem coragem de dizer que não tem nada? Você tem seu corpo, certo? Ah, mas eu não tenho... Você respira, cara. Você tem 2 olhos, você tem ouvidos, você enxerga, você tem órgãos, né? Você tem comida todo dia na mesa. No caso, você que tem, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm. Mas isso, a gente já entraria no processo mais kármico da coisa. Enfim, então começa a agradecer pelo que você tem hoje. Eu já passei também aperto. Mas eu tenho meu corpo. Então, né? Eu tenho minha inteligência. Começa a fazer esse trabalho de agradecer pelo que você tem. Acorda pela manhã, agradece. Gratidão, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Vamos para a vida. Naturalmente, nesse gesto simples e leve, você começa a acelerar o processo de cura kármica. Você começa a entrar em um estado chamado de graça. E esse estado de graça vai trazer para você mais recursos para que você possa se desenvolver nessa realidade com uma, digamos, facilidade maior. Tudo começa com esse estado de gratidão. Tudo o resto se desenrola naturalmente. Falo por experiência própria. Agradeçam pelo que você tem hoje. Porque isso vai fazer uma diferença gigante lá na frente. Vocês não têm ideia. O caderninho da gratidão não é balela. Hoje eu tenho... Olha a grandiosidade que é para mim. Hoje eu tenho pessoas que podem me apoiar no mundo inteiro. Se eu precisar ir para a China, tem alguém lá que conhece os sementes que pode me receber, né? Se eu for para o Rio de Janeiro, qualquer cidade desse país, qualquer capital desse país, vai ter alguém lá
que pode me dar um abrigo, que pode me receber. Eu tenho certeza. Não quer mais abundância que isso? É verdade. Acolhimento. Abundância de acolhimento. E eu sou infinitamente grata por isso. Muito bom. Mas se bem, bom, a pessoa pode estar lá, mas talvez ela não queira me receber, né? Eu espero que vocês, em uma situação assim, me recebam. Pode vir para Chapecó que eu recebo. Vamos para a próxima. Neva, quais as energias serão ancoradas nesse portal 12/12, segunda-feira? Oh, tá. Ascensionais. Energias de ascensão, né? De aceleração do processo de conexão sua com a tua divindade, né? Com as energias superiores. E a Rovena está falando que isso, esse portal também ele vai sutilizar o corpo sensitivo das pessoas. Em outras palavras, elas vão conseguir sentir mais facilmente os mentores delas a partir de então. Maravilha. Coisa boa. Tem outra pergunta aqui. O dia voltará a ter 24 horas ou a tendência é só diminuir? Não. Tendência é unificar no agora. Deixa eu ver aqui. Voltando no tópico das crianças. A Juliana perguntou: e as crianças que foram vacinadas se prejudicarão? Não. Ela já tem um sistema de proteção incrível. Na verdade, todos nós temos, né? Mas quando você dá vazão ao medo, você atrapalha o negócio. Outra pergunta. Muitas pessoas relatam acordar entre as 3 e as 4 horas da manhã. Sabemos que esse eu é um adoro horário, isso. né, que tem a galera vagando aí. Uhum. Então, como a gente pode agir nessa hora, assim, né? Porque eu percebo que muitas pessoas me relatam, até em atendimentos, medo nesse momento, assim, que acorda, sente medo, né? Acorda, não consegue mais dormir. Então, o que fazer nesses casos? E o que eu estou falando tanto no curso, no curso de pós-graduação, no curso de mediunidade? Enfrentem seus medos. Acordou. Vocês acham que o quê? Que eu não estou acordando nessa hora também? Todo dia. A mesma coisa, gente. 3 horas da manhã, às vezes 3h33, 33. Vocês terem uma ideia. Eu acordo, abro o olho, pum, volto pro corpo. Daí eu levanto, aí vou tomar uma água, vou lá no quintal, olho pro céu, de boa. Aí depois eu volto pra cama e durmo. Então, assim, primeira coisa é enfrente seu medo. Questione o seu medo. Acontece que muitas vezes o medo vem e você se deixa levar por ele, né? Vocês precisam aprender a bater de frente com o medo. Medo é uma das emoções ali, né? Que você não pode dar vazão para ele, né? É um dos sentimentos que você não pode dar vazão para ele. Você tem que enfrentar. Tá? Então, olha, peraí, tô com medo. Meu Deus, tô com medo. Tá com medo? Tá, peraí. Usa sua inteligência emocional. Mas eu tô com medo de quê? Por que eu tô com medo? Ah, porque, não sei, eu acordei agora. Tá, mas vamos pensar, vamos botar um pouquinho a cabeça para pensar, o tic-tac para funcionar. Por que eu tô com medo? Começa a questionar, vocês precisam questionar isso. Esses sentimentos, as emoções, vocês precisam questionar. Mas por quê? É daí que vão vir as respostas muito claras. Por quê? O medo de mas Neva, eu tô acordando essa hora, fulano tá acordando na mesma hora, ciclano tá acordando na mesma hora. Mas os medos que vocês, caso possam ter nesses mesmos horários, cada um pode vir com uma herança diferente, um gatilho diferente. O medo de A é diferente de B e assim por diante, né? Então você precisa encarar, você precisa olhar para isso de frente para você entender da onde que vem e por que você está sentindo medo. E como eu tenho falado no pós-graduação lá,
Ah, eu tenho medo de ficar no escuro. Por que você tem medo de ficar no escuro? Ah, não sei. Paga a luz e vai ver. Vai descobrir por quê, cara. Né? Vai descobrir Questionar. por quê. Ué, tenho medo de altura. Ok. Mas tenta, né? Tenta. Aos poucos, como eu ensinei, tá? Vai na casa de um amigo, de alguém, no primeiro andar, olha para baixo. Depois vai um pouquinho mais alto. Vai enfrentando isso, né? Com amorosidade, tendo compaixão com você também. O que não pode acontecer de jeito nenhum é você deixar o medo te conduzir. Porque aí, meu filho, aí você paralisa, aí você não vai para mais lugar nenhum. Você não vive. Mas de jeito nenhum que eu vou deixar o medo me paralisar. De jeito nenhum. E não faz nada daí, né? Hã? Coloca nada em ação. Bora. Paralisa. Vamos enfrentar. Bora, bora, bora. Algumas pessoas perguntaram por que esse horário das 3 horas da manhã. Tá. Isso varia, como eu falei, tá? Para algumas pessoas, tá? É um chamado angelical para elas se conectarem, né, com o eu superior delas ali, tá? É um horário chave. Para outras pessoas, também é um horário onde as forças negativas, elas tendem a querer zombar o horário do desencarne de Jesus, que foi às 3 da tarde. Então, eles invertem para 3 da manhã. E assim sendo, eles tentam te perturbar, tentam te acordar para te perturbar. De um modo geral, entenda isso como um momento de calibração espiritual seu. Que seja A, que seja B. Opa, tô aqui. Beleza? Dá uma voltinha ali pela casa, toma uma água, né? Faz uma oração se você quiser, faz uma prece e volta para a cama, meu filho. Né? E se você quiser, se você já acordou super disposto, super aceso, então vai, começou o seu dia. Né? Vai fazer suas coisas, vai tomar um banho, vai tomar um café, vai viver teu dia, ué. Mas 3 da manhã, qual o problema? Meus avós acordavam essa hora. Iam dormir Ali cedo na nas galinhas, roça. como fala, né? E acordam 3 da manhã. Aqui no sul a gente fala para ir na roça e fazer o que tem que fazer. Vamos para. Tem mais algumas várias aqui. Como facilitar a viagem astral para estudar no astral? Dentro daquilo que eu tenho batido muito na tecla sobre a reforma íntima, né? O cuidado consigo mesmo, etc. Mas eu tenho um curso, é o primeiro curso que eu trouxe, né? A Caminho da Multidimensionalidade. Se você acessar ali o Sementes das Estrelas, cursos, barras, né? Tecnologias ali, vocês vão ver que tem lá esse curso que é justamente para isso. Deixa eu achar aqui. Já vou mandar no chat. Vamos para a próxima, então. Nevinha, se reconectar com o eu superior é o mesmo que se reconectar com a super-alma? Sim. Não ouvi falar esse termo, mas. Aqui, outra. Leio, macho. A Sandrinha compartilhou aqui. As galinhas ainda estão dormindo essa hora, 3 horas. Boa, Sandrinha. Mãe Maria, nesse momento atual, vem fazer essa conexão direta com todos nós? Sim, ela está aqui porque ela é conhecida como a Senhora da Regeneração. Então, ela é responsável por todo esse processo de calibração que a Terra está passando. E ela trabalha também no nosso chakra cardíaco, né? Com certeza. Ela trabalha especialmente no nosso campo para que a gente possa, como é que eu posso dizer, viver neste mundo com amorosidade sem maldade, né? Para que a maldade do nosso coração se dissolva, seja direta ou indireta.
Agora me veio uma pergunta aqui. Vou perguntar. É dentro da atuação de Mãe Maria também. Fala um pouquinho mais sobre a nossa Câmara do Coração. Não sei se talvez as pessoas aqui não tenham ouvido esse termo ainda também. Câmara do coração. Ah, é um lugar quentinho, né? Quando você tiver triste, quando você tiver abatido, né? Quando você tiver inseguro, com medo, se você faz uma meditação visualizando, sendo envolvido por um campo de amor, e esse campo tem como nascente o teu chakra cardíaco, o acolhimento que você vai sentir é indescritível, assim. Então, é como se fosse o abraço da própria deusa mãe sobre você, né? É maravilhoso. Façam Lindo. e depois vocês me falam. Deixa eu ver o que veio aqui ainda. Números iguais são mensagens de nós mesmos em outras linhas de tempo para nós na linha atual, acho que é isso. Sim, se os números iguais são mensagens do futuro, do nosso eu do futuro para agora. Em muitos casos, sim, em outros casos são os teus próprios mentores dando sinais para você. Então, as duas respostas estão corretas. E esses sinais, eles são mais atuantes no inconsciente mesmo, né? Não é que a gente entender de forma racional. São códigos inconscientes, tá? Por exemplo, digamos que a Bárbara, ela vai para a Terra, né? Aí o que acontece? Gente, eu vou para a Terra. Quando chegar uma determinada... deixa eu tomar um pouquinho de água aqui que a garganta começou a secar, gente. Vou para a Terra. Quando chegar uma certa idade lá na Terra, eu preciso que vocês comecem a me mostrar, no caso dos mentores, preciso que vocês comecem a me mostrar os códigos. Por exemplo, 22222. Quando eu ver esse código, meu inconsciente vai entender que está na hora de eu buscar mais espiritualidade. Entendeu? E aí, ok, chega aquela idade, chega aquele momento, 222, tudo quanto é lado. E aí o teu inconsciente já sabe o que é. Aí de repente, nossa, eu comecei a sentir vontade de estudar mais livros sobre espiritualidade. Então são comandos que vêm, que são ativados ali, o teu inconsciente capta, né? E vai te dar um impulso para o teu consciente ali, que às vezes é 10%, né? Teu inconsciente que rege tudo. Maressa perguntou: Neva, entre uma meditação e outra que você gravou, é necessário fazer uma pausa? Não. Eu acho Ou que está se se ela está referindo às falando, meditações dos se ela está cursos. falando sobre a meditação do curso, sim, seria bom uma pausa. Eu pensei que ela estava falando das semanais, né? Mas do curso é importante, você pode dar uma pausa, sim, tá? Porque toda meditação ali vai vir carregada com códigos, então aí dá tempo o seu corpo assimilar, né? Posso fazer mais de uma no dia? Pode, mas entre uma e outra, dê algumas horas de distanciamento ali para o seu corpo receber toda a codificação e não sobrecarregar. E dá para fazer junto. Tipo, eu quero Dá. fazer a nona onda névica e o caminho da multidimensionalidade ao mesmo tempo. Dá. Especialmente se você estiver dentro da egrégora sementes aqui, acostumado. Dá. São raras as pessoas que eu disse que não, assim, bem raras. Que pedi que esperasse. Outra pergunta. Neva, qual a diferença? Acredito que ele está falando sabedoria inata, mas ela só colocou inata. A diferença da sabedoria inata ou da inata com a pineal. Não entendi muito bem a pergunta também. Tá, a inata basicamente é, como você mesma já falou, é a sua sabedoria interior, né? É a sua mestria, é o que rege você de dentro para fora. E a tua pineal, né, é a glândula do teu cérebro, que é, na verdade, o portal, né, para a
sua conexão multidimensional. É a entrada principal dessa conexão. O eu superior fica em algum lugar específico no universo, tipo num planeta, em um lugar ou é fora do espaço-tempo? Tá aqui, agora, neste momento. É como Deus. Deus está em todo lugar. Próxima, Nevinha. Poderia comentar sobre como são os irmãos galácticos de Sirius B? Ah! Não vou dar spoiler do curso de tipologia. Curso de tipologia 22 de janeiro, dia do meu aniversário. Tô falando como eles são. Dia do aniversário, dia que Nevinha vai aparecer aqui, gente. Anota na agenda. Evento de 2023. Eu vou quebrar a internet. Vai. Outra pergunta do Brian. 11:11 seria um despertador? Eu vi muito no começo do meu despertar. Sim, né? Sim, o 11:11, quase que genericamente, para todo mundo, ele está relacionado ao momento da iluminação, né? Em outras palavras, ô meu filho, bora, tá na hora de iluminar, acorda, acorda. Então, basicamente, essa é a mensagem do teu inconsciente para que você se conecte espiritualmente com quem de fato você é, né? Como a mensagem do Ashtaroth, inclusive, né? Que eu postei a mensagem do final de ano do Ashtar, né? Que ele está falando sobre o eu místico nosso. Então, bora, se conecta com o mago que você é, com o místico que você é, com o sacerdote, com a sacerdotisa. Se conecta com a magia que há em você. Basicamente, o 11:11 é esse puxado, é esse chamado. Outra pergunta. A gente tem um plano de alma aqui, né? Cada um o seu. Mas às vezes, por estar aqui imerso nessa realidade tridimensional e limitada, é difícil a gente compreender que tudo que vem nos traz um aprendizado. Sim. Então, como que a gente pode mudar, né? Virar essa chave para mudar a nossa percepção diante dos desafios da nossa vida? Eu não entendi a pergunta, Bárbara. Faz de novo. Pode ser do mesmo jeito para eu tentar entender. Eu que estou meio molinha hoje para... Todos nós temos um plano de alma. Sim, né? Temos. Pré-estabelecido, vezes... tá? Pré-estabelecido. Esse é um plano de alma pré. Ele pode ser mudado, tá? E às vezes, no decorrer da nossa vida aqui, né, que é limitada, a gente não consegue compreender que os desafios, os mesmos desafios, eles nos trazem um aprendizado. Então, como é que a gente pode mudar essa chave para começar a enxergar os nossos desafios como um aprendizado dentro do nosso plano de alma? Nossa, que pergunta, hein, menina? Uau! Tô pedindo ajuda aos universitários aqui, peraí. Falando com os mentores. Tá. A partir do momento, né, que você já tem uma predisposição amorosa, ou seja, que já é uma conquista da tua alma, necessariamente não significando que você tem que estar no meio espiritualista ou alguma coisa assim, mas a partir do momento que você já tem esse impulso de amorosidade conquistado, né, ao longo de algumas vidas, mérito seu, você vai ser conduzido harmoniosamente a situações, a experiências que te ajudem a compreender esse plano aqui no plano físico. Por exemplo, agora, você que está ouvindo essa live ao vivo ou no pós ao vivo, o que você acha que você está fazendo aqui? Se não sendo trazido por um impulso de condutas elevadas suas que te proporcionam receber determinadas informações que vão te impulsionar na tua caminhada. Então, as coisas vão começar a chegar para você de forma a te abrir a cabeça, naturalmente, né? E se você... Outra coisa que o Pai João agora chegou para me socorrer. Se você começa a questionar, porque quando você...
Quando vocês começam a... Cheguei de chupeja sem ninguém saber. Boa noite. Salve, minha filha. Você tá boa, minha filha? Tô bem, e você, pai? Tá todo mundo bom no www? Tá todo mundo bem, meus filhos? Então vou continuar. Tá todo mundo ouvindo o velho, né? Aqui tudo certo. Quando vocês começam a se questionar, porque assim, vocês questionam o mundo todo, mas vocês mesmo, não. É isso? A maioria das vezes, vocês não se questionam. Vocês não se perguntam. Quando vocês começam a se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Por que isso está acontecendo? Mas não é perguntar para fora, é perguntar para dentro. Você começa a ativar a sua sabedoria inata. E a repórter começa a vir para você de dentro para fora. E posteriormente, você vai ser atraído, puxado para respostas internas que se harmonizam lindamente com as internas. E facilitando assim a virada da chave. Então, comecem a se questionar, comecem a se perguntar, comecem a buscar dentro de vocês um simples fechado olho, meus filhos, um simples fechado olho e se perguntar. Experimente quando você estiver sentindo algum mal-estar físico. Fecha o olho e pergunta: por que eu estou sentindo isso? Vocês vão ter a resposta. Vocês vão ter a resposta. E vocês vão ficar surpresos como a resposta vai vir. É porque vocês não faz. Logo para fora. Ai, tô com dor de cabeça, me dá um comprimido. Não é assim? É. Ai, tô com dor de barriga, me dá um chá. Ah, tô com raiva. Me dá alguém para eu dar um murro. Você não se pergunta. Vocês precisam vir para dentro. O que vocês acham que Jesus quis dizer com conhece a ti mesmo? Salva, meus filhos. Salve a força do 21. Graças a Deus. E é nesse portal que o velho vai saindo do corpo e vai deixando a filha continuar falando que eu cheguei de xerido. Gratidão, pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Salve Deus. Salve Deus. Tudo bem aí? Ai, tudo bem. Tem bastante pergunta vindo Ainda aqui dá no tempo de chat participar ainda. do curso. Ainda dá tempo de participar do curso de mediunidade? Dá sim, filho. Abrir a 5ª turma, a consagração vai ser em janeiro. Dá sim. Tá lá no site. O que eu recomendo primeiro? Consulta ou cosmobiografia. No seu caso, consulta, filha. A semente que perguntou aí. A Lilian perguntou qual a ordem antes de consultar com você. Primeiro a Cosmo. Foi o que eu falei agora. É ela mesma, é ela mesma. Ah, tá. Ana Cláudia. É possível termos um momento de confusão como se estivéssemos em espaço-tempo diferente do nosso? Com certeza. Bem-vinda ao meu mundo, às vezes. Minha filha, tem vezes que eu não sei se eu tô na Terra ou onde que eu tô. É sério. É verdade. Às vezes eu acordo. Quantas vezes eu tava dormindo, daí eu acordei chorando. Aí eu olhava pra cima, olhei pra cima, aí o Igor, né, meu marido, que foi, irmão? Eu tô na Terra?
Voltei pra terra, ele, você voltou. Aí eu, não, tava tão bom onde eu tava. Então, isso pode acontecer, sim. Às vezes você dá como é que se diz? Uma desassociada da realidade, isso é normal, especialmente a gente que tem uma sensibilidade maior, né? Isso pode acontecer, sim, tá? Tipo, de repente também você tá andando, isso acontece muito comigo, tá, gente? Tô andando com o pessoal e de repente eu paro e eu fico olhando pro nada. Né? E daí eu já tô vendo outras dimensões, já tô vendo outras coisas. A pessoa tá tudo bem, Nossa, aí eu paro, fico ali em stand-by, tipo, uns 10 segundinhos, depois continuo como se nada tivesse acontecido. Parece que me tiraram do corpo por alguns segundos, depois eu volto. Isso acontece muito, assim, muito. O pessoal até já sabe, assim. já sabe o que está acontecendo, Já, como agir. já sabe, então não mexe, espera ela voltar. Aí eu volto, aí, bora, aí vai, vambora. Existe diferença entre a comunicação magnética do plano astral e telepatia? Existem tipos de telepatia? Ah, existem tipos. No caso é a mesma coisa, né? A primeira pergunta, mas existem os tipos de telepatia mais intensiva, menos intensiva, né? Que naturalmente usam mais a pineal, outras vezes que usam mais o terceiro olho. Então pode ter uma variação assim, mas no geral é a mesma coisa. Como silenciar a mente em meio ao caos? Eu tenho uma meditação gratuita especial sobre isso. Meditação da mente búdica lá no site Semente das Estrelas. Ou também é só jogar no Google. Meditação mente búdica, Neva. Tá lá. É muito boa. É muito boa mesmo. O símbolo pessoal dá que contribuição para ampliação de consciência. É o estágio 1, né, da tríade sagrada, que a gente tem o símbolo, a cosmobiografia e a emissão. O símbolo pessoal é o primeiro passo que você dá. Isso vai aumentar um pouco o teu plexo solar e vai começar a ajudar você a manipular energias densas mais rapidamente. Naturalmente, quando você manipula mais energia densa mais rapidamente, você começa a ter um respirar maior de uma consciência mais iluminada. Mais 5 perguntas, Barbaritia, antes do nosso horário. Então vamos lá. Existem hoje muitos, trabalhadores da luz com esse potencial transmutador e de cura. Como isso se manifesta, né? Existem diversas formas, é uma forma mais... há uma tendência de ser uma forma ou não? Como que funciona isso? Isso, respondendo aqui ao Henrique, sim, Henrique, querido, tem sim, tá? Sim, tamanho ainda. Eu mesmo taquionizo. Isso, respondendo, Bárbara, isso depende de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem uma característica e uma predisposição energética para uma determinada ação. Então, não é algo meio genérico. Realmente, isso depende de pessoa para pessoa. Vinha? Como descobrir nossos dons e talentos? Curso de mediunidade está lá. Rose, qual o nome da mediunidade que se dá à pessoa que vê algo e acontece? Clarividência. Neva, as naves irão se materializar na terceira dimensão durante esses tempos de transição? Sim, já estão, né? Olha os vídeos que eu estou postando aí. Lá no Semente, só entrar que tem vários vídeos já. Já estão materializando e muito. Eu postei uma matéria muito bacana hoje também sobre um contato direto que uma pessoa conseguiu fotografar o ZT descendo da nave. Muito legal. Eu não vi ainda, vou lá ver. Corre lá ver. Última. Bora. Quantos fractais temos e como fazer com que voltem para dentro de nós os que perdemos? 144. E a conduta amorosa é que refunde a gente, né? Conduta, amor, gente. Amor.
Não tem outra coisa. Amor. Vocês precisam entender que amor é a força, magnetismo, a maior energia desse universo. Então, amor. E aqui nessa realidade física, o amor tem que ter a face, precisa ter a face do respeito, diplomacia, carinho, ternura, compaixão, gentileza, doçura, amorosidade, né? Parar de fofoca, parar de mentira e por aí vai. Isso naturalmente vai colocar você em um estado de vibração, né? Cada vez mais ampliado, e esse estado de vibração ele se torna um imã atrator que vai te reconectando com os fractais e que coloca você, né, mais em contato ali com tudo que há de bom nesse universo. Vai fundir você com sua alma gêmea, que eu sei que a maioria de vocês quer. É isso. Todo mundo buscando alma gêmea. Ai, Barbarite, adorei a nossa conversa de hoje, adorei estar Também. com vocês hoje. Muita gratidão pela oportunidade. Sementes, adorei. Tirei vocês de um sábadozinho de descanso. Espero que tenham gostado. Amo vocês muito. E a gente se encontra daqui a pouco na nossa nave, tá? Qualquer coisa, gente, tá aqui o telefone, deixei anotado aqui, fixado o telefone da minha assessora para consulta comigo ou alguma coisa assim. Tem a Bárbara também que trabalha com terapia, qualquer coisa chama ela aí, tá? Pode chamar. Tá? Um beijo Vamos por ela, trabalhar. que ela ajuda muito com as energias de cura também. Tem uma força linda com o Hilarion. Vambora, um beijo e juízo para vocês, hein? Juízo em vocês. Tô de olho em vocês, tá? Tô de olho em vocês. Se comportem, gente. Se comportem. Boa noite.